E no começo de tudo, um grupo de humanos ataca um dragão lendário, que por sua vez fica sem entender o porquê dos humanos estarem tentando o matar. Afinal, ele nunca fez nada contra a humanidade, ao contrário disso, ele já até mesmo foi um aliado dos humanos algumas vezes. Nisso, ele se contenta em não receber justificativa dos humanos e começa a se entregar para a morte, entregando a sua alma para os ceifadores a levarem para o submundo, pois só assim ele poderá finalmente ter o seu descanso eterno. Após isso, ele reencarna em um bebê, e então a sua nova mãe lhe dá o nome de Dolan, que apresenta ele para sua família, e passado mais alguns anos desde o seu nascimento, Dolan é abordado por uma garota chamada Aire, que vai até ele ver o que aconteceu. Afinal, ele aparenta estar com a mente em outro lugar. Porém, Dolan a tranquiliza, dizendo que tá tudo bem. E seguindo adiante, Dolan comenta mais sobre Verum, o local onde ele nasceu após morrer como um dragão. No caso, Verum se trata de uma pequena vila na fronteira norte do reino continental de Arcrest, e a única grande indústria do local é a agricultura. Portanto, Dolan se levanta todos os dias e vai para o campo ganhar a vida como agricultor. E embora ele tenha apenas 16 anos, Dolan explica que na vila as pessoas são consideradas adultas já nessa idade, e é normal que eles estejam morando sozinhos, assim como ele próprio, que saiu de casa no ano passado. E ao se encontrar com seu irmão para pescar, Dolan é questionado sobre o pântano que ficou de investigar no dia seguinte. Nisso ele explica que há mais ou menos um mês, os lagartos desapareceram pelo pântano, portanto, eles precisam fazer algo a respeito. Mas ao ouvir isso, o irmão de Dolan diz que essa deveria ser uma tarefa da guarnição, e não os moradores da vila. Portanto, ele volta a dizer que não há motivos para Dolan ir até o local fazer o trabalho por conta própria. Porém, Dolan lembra que o Capitão Balan e os outros já estão ocupados protegendo a vila, e por isso ele deve fazer algo para ajudar. E após se encontrar com Albert e Malida, eles conversam brevemente sobre o treinamento que os dois darão para as crianças da vila, mas logo em seguida, Dolan os deixa para trás e volta para casa. Nisso, ele reflete sobre os problemas da vila e explica que nos arredores costuma ter vários monstros e bandidos, portanto, os soldados da vila acabam ficando limitados e não conseguem resolver todos os problemas de Verum, já que o poder bélico deles não chega nem aos pés da cidade, e por conta disso, eles já esperam que os moradores da vila se protejam por conta própria algumas vezes. E enquanto ele faz suas tarefas de casa, Aire aparece por lá e o chama para os treinos de mágica que ele ficou de fazer naquele dia. E ao vê-la ali, ele deduz que ela tenha ido em sua casa apenas para buscá-lo. Porém, Aire desconversa e diz que apenas aproveitou uma pausa que deu em suas tarefas para buscar ele. E ao chegar no local marcado, Dolan coloca sua magia para fora, deixando Aire impressionada. Nisso, a tutora dele o elogia, dizendo que a magia ofensiva dele é realmente perfeita. Porém, Dolan atribui isso aos excelentes ensinamentos dela. E quanto à senhora, ela decide dar início à prática de medicinas mágicas, que no caso é a área que ele mais tem dificuldade. E após a aula, ele volta a caminhar pela vila, até que de repente, o chefe da vila vai até ele. Ele apresenta Cristina, uma guerreira espadachim que passará um tempo na vila deles. Nisso, ele explica que a garota é uma jovem nobre, portanto, ele pede para Dolan tratá-la com o máximo de respeito possível. E então os dois se cumprimentam, mas logo a garota o deixa e segue o caminho com o chefe da vila. E quanto ao Dolan, ele volta a trabalhar na agricultura, e no meio do caminho, ele comenta sobre o risco que há de morrer congelado na vila durante o inverno, já que essa época do ano é bem rigorosa, assim como o verão, que é incrivelmente quente. E ao comparar a sua vida atual com a de quando ele era um dragão, Dolan afirma que os humanos de fato vivem em um ambiente muito hostil. Dito isso, ele segue até a casa de seus pais e é recebido por Marco, o seu irmão mais novo, e quanto aos pais dele, eles dois ficam felizes ao ver que ele realmente foi visitá-los. Nisso, todos se sentam para jantarem juntos, e no meio da refeição, o pai de Dolan explica que morar sozinho é de fato muito relaxante, mas pode ser também muito solitário às vezes. Então ele sugere que Dolan arrume uma esposa que cozinhe bem, assim como Dylan fez. E ao ouvir isso, Dolan diz que o seu irmão também lhe dá esse conselho de vez em quando, porém ele diz que quer aproveitar a vida de solteiro por mais um tempo. E quanto ao Mar, ele comenta sobre o problema do pântano que Dolan ficou de resolver no dia seguinte. E nisso, Dolan diz que realmente pretende ir ao local. E ao ouvir isso, a mãe dele demonstra estar preocupada com ele, afinal, o lugar é muito longe dali, além de ter uma estrada muito perigosa. E quanto ao Dolan, ele deixa claro que não pretende correr riscos, afinal, ele irá apenas se aproximar do pântano para dar uma olhada breve. Enquanto isso, o pai do garoto afirma que ele já é um homem adulto, portanto, ele não pretende interferir nas decisões dele e o deixa livre para fazer exatamente o que quiser. Porém, ele pede para Dolan voltar em segurança, para evitar que a sua mãe fique preocupada. Nisso, Dolan promete que voltará para contar tudo o que ele vivenciar no local. Mas no dia seguinte, ele é abordado por uma horda de pessoas, e dentre elas, uma freira chamada Letícia, que se aproxima dele para lhe dar uma bênção da deusa. E quanto à tutora de magia, ela diz a ele que está sentindo um mau pressentimento em relação a essa viagem, portanto, ela pede para ele tomar o máximo de cuidado possível. E por fim, Aire lhe entrega uma marmita que fez exclusivamente para ele. Nisso, Dolan deixa a vila, e no caminho até o pântano, ele explica que os lagartos do local costumavam interagir com a vila de Verum, até que em um determinado dia, eles simplesmente pararam de aparecer, causando uma estranheza em todos os habitantes da vila. E como eles não podiam deixar isso para lá, Dolan se ofereceu para investigar o que aconteceu. Ao chegar no pântano, ele descobre que o poder dos elementais da terra é muito forte, enquanto o da água está enfraquecendo. Portanto, os lagartos acabaram por não conseguir viver no local mais. Nisso, ele se lembra da previsão que Maguro havia feito e começa a ficar mais atento ao local. Afinal, a senhora nunca erra em seus palpites. Nisso,
Dolan ouve um barulho vindo da vegetação e já saca sua espada para interceptar o inimigo a tempo. E quando o ser finalmente aparece, ele descobre que se trata de uma Lamia, que no caso é uma garota cobra, e quanto à garota, ela se questiona do que fazer com ele agora que o garoto invadiu a sua área, então ela se lembra dos movimentos de sedução que aprendeu com a mãe dela e decide replicá-los. Porém, Dolan fica sem entender nada do que tá acontecendo e diz que aqueles movimentos são apenas estranhos. Nisso, a garota se cansa e explica para ele que não pretende lutar. Mas no meio da conversa deles, eles são surpreendidos por um outro monstro que tenta atacá-la desprevenida, porém Dolan age rapidamente e a protege, levando a garota para um lugar seguro. Nisso, ela pergunta o que era aquilo e Dolan explica que se trata de um elemental da terra que perdeu o controle sobre si mesmo. E dito isso, ele informa que costumava ver lagartos naquele pântano, até que um dia todos eles desapareceram repentinamente. E de acordo com o que ele acha, Dolan acredita que esse elemental de terra seja a causa do sumiço dos lagartos. Nisso, ele se lembra de um terremoto que ocorreu há algum tempo por ali, o que por consequência acabou afetando os elementais, fazendo com que eles não possam mais voltar ao normal. E durante a conversa, a garota se apresenta como Selina e diz ser capaz de usar magia. Ao ouvir isso, Dolan propõe que os dois lutem, porém Selina o lembra que as Lamias como ela são monstros da terra, portanto a sua magia não será capaz de causar tantos danos a outro elemental. No entanto, ela se lembra que o seu feitiço racial, que é único das Lamias, pode funcionar o elemental de terra. Portanto, os dois começam a trabalhar juntos para enfrentar o monstro, mas no meio da batalha, Selina se questiona se realmente conseguirá lutar ao lado dele, afinal os dois acabaram de se conhecer e ainda não possuem confiança um no outro. E dito isso, ela vê o sinal de Dolan, então os dois partem para o ataque, com Selina prendendo um monstro elemental de terra com uma cobra amaldiçoada e com Dolan partindo a criatura ao meio, imbuindo magia dracônica em sua espada. E ao ver o monstro sendo partido em dois, Selina fica aliviada, porém ela acaba sendo soterrada com a areia do monstro, o que a deixa levemente chateada. Nisso, Dolan vai até ela ver se tá tudo bem e aproveita para agradecer a ajuda da garota, pois sem a sua magia, ele não teria conseguido acabar com a criatura. E dito isso, eles seguem juntos para uma caverna em busca de abrigo. Então Selina nota que Dolan realmente não tem medo dela. Ele por sua vez explica que Selina é diferente das Lamias que ele conhece, afinal elas costumam ser mais cautelosas e agressivas com os humanos. Dito isso, ele pergunta o que ela está fazendo ali, pois até onde ele sabe, não há nenhuma vila de Lamias pelo local. Nisso, Selina explica que as Lamias possuem uma regra, que diz que elas devem sair para procurar um marido assim que completam 17 anos, afinal, a sua raça é composta exclusivamente de mulheres, sendo que em algumas raras exceções, elas dão à luz a um menino. E seguindo com a história de sua raça, Selina explica que a raça da Lamia foi criada quando uma mulher humana foi amaldiçoada, e essa maldição acabou sendo passada adiante para as outras mulheres que começaram a nascer metade cobre e metade mulher. E além disso, todos os fluidos corporais delas contêm veneno, portanto, elas precisam escolher um marido forte e que tenha um corpo resistente a venenos. Caso contrário, o homem pode morrer com o veneno delas quando for pro snu. E ao ouvir isso, Dolan nota que elas realmente sofrem mais do que as outras raças para encontrar um parceiro, já que elas precisam seguir todas essas regras. E ao terminar de preparar a comida, Dolan serve o prato para ela e diz que costumava comer com a sua família em volta da panela quente nas épocas de inverno. E quanto a Selina, ela nota ele com um sorriso gentil no rosto enquanto fala de sua família e nota que ele realmente ama muito eles. Nisso, Dolan se dá conta de que aquele dragão solitário da caverna que um dia ele já foi, não existe mais. E ao vê-lo com um olhar tão reflexivo, Selina pergunta se aconteceu alguma coisa, mas nisso, Dolan diz que não foi nada demais, afinal, ele estava apenas pensando em como ela está certa, pois ele de fato ama muito a sua família. E na manhã do dia seguinte, eles se preparam para se despedirem. Nisso, Dolan diz que voltará para sua vila, e quanto a ela, Selina diz que seguirá para o sul em busca de um marido, e assim eles se despedem, mas não por muito tempo. E no meio da viagem, Selina é abordada por dois senhores que vão até ela alertar do perigo que é viajar sozinha. Nisso, ela tranquiliza os dois, dizendo que ela é mais forte do que aparenta ser. E ao reparar é melhor na garota, os dois homens notam ela com uma cauda de cobra no lugar das pernas e começam a correr desesperados ao ver que se trata de uma Lamia. Enquanto isso, Magoro explica que as poções mágicas se diferem da medicina comum, pois elas são produzidas com ingredientes de infusão mágica, porém elas precisam de cautela extra na hora de serem preparadas, afinal o menor erro que eles cometerem na hora do preparo pode resultar em uma reação química fatal. E quanto ao Dolan, ele surpreende a sua mestra negativamente ao acabar fracassando no preparo de uma poção mágica. Nisso, Aire tenta consolar ele pedindo para Dolan não ficar triste, afinal, mesmo não sendo muito bom em poções mágicas, ele possui um olho muito aguçado para ervas medicinais, além de ser muito bonito aos olhos dela. E ao ouvir isso, ele agradece os elogios, mas diz que ele realmente tem muita dificuldade em seguir receitas complicadas, portanto, ele ainda tem que melhorar mais. E quanto a Aire, ela diz que apenas resolveu compartilhar os seus pensamentos naquela hora. Dito isso, Magoro começa a analisar a mistura da garota e diz que não encontrou um único problema, portanto, ela dispensa a Aire. Enquanto isso, Dolan continua por ali e se lembra que na sua época, vivendo como um dragão, esses remédios nem mesmo eram necessários para a sua sobrevivência, e isso explica o fato dele não ter nenhum pingo de habilidade com essas coisas delicadas. Então Magoro lembra que a magia ofensiva dele é realmente muito boa, mas em contrapartida, ele ainda precisa melhorar muito no quesito de medicina mágica. Porém, ela o tranquiliza, dizendo que o garoto não precisa ir com pressa, afinal, esses obstáculos à frente dele é o que fará Dolan evoluir e crescer como pessoa. E após o treino, todos se sentam na mesa
mesa para comer. Mas antes da refeição, Dolan ouve todos agradecendo uma entidade chamada Mireille, que no caso é uma deusa que ele não vê há muito tempo. Eu deixo o local e ele volta correndo para casa, e no caminho ele se depara com Mil, uma semi-humana bovina que compartilha o seu leite com todos os habitantes da vila. Então ela oferece um copo para ele também com bastante insistência, e nisso ele acaba bebendo o leite dela e segue seu caminho até Albert, um instrutor de esgrima, e logo ao chegar ele se desculpa pelo atraso, porém Albert o entende, afinal Dolan esteve treinando com o Maguru naquele mesmo dia. E assim que cumprimenta as crianças, Dolan olha para o fundo da vegetação e sente a presença de um monstro. Nisso ele espera anoitecer e volta para aquele mesmo local com uma lamparina em suas mãos. Então ele adentra a floresta até encontrar-se com o tal monstro, que na verdade era Selina esse tempo todo. Nisso Dolan pergunta o que ela está fazendo ali, mas ao invés de respondê-lo, ela se cobre e pede para ele não olhar para ela agora. Mas ao ouvir isso, ele se recusa e diz que seria um desperdício não olhar para a beleza dela, que por sinal não diminuirá apenas por ele estar a vendo. E quanto a ela, Selina fica espantada em como ele consegue ser tão indiferente diante daquela situação. Então ela pede para ele demonstrar ter pelo menos um pouco de vergonha. Mas ao ouvir isso, Dolan explica que desejar coisas bonitas é um instinto natural. Portanto, ele acredita que não há nada de vergonhoso nisso. E ao ver ele a cantando tanto, Selina dá um tapa na cara de Dolan, que logo se desculpa, pois percebeu que acabou falando com ele seu menor tato. Mas Selina diz que está tudo bem e pede para ele esquecer isso. Então ele volta para o assunto principal, que puxou assim que a viu. No caso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Afinal, ele acreditava que ela tivesse ido para o sul em busca de um marido. E ao ouvir isso, Selina explica que o seu plano de fato era esse. Porém, todos os homens acabavam fugindo dela ao verem que se tratava de uma lamia. Nisso, Selina resolveu voltar para próximo do vilarejo onde Dolan morava, com o intuito de procurar por ele. Então ela explica que mesmo achando assustador falar com humanos, ela tentou vencer essa barreira, mas no fim, as pessoas apenas fugiam dela aterrorizados. E quanto a Dolan, ele diz que já esperava vê-la novamente. Portanto, ele se sente feliz em poder fazer isso mais rápido. E dito isso, ele tem a ideia de convidá-la para morar junto com ele, pois Dolan tem um plano que pode acabar ajudando ela. Mas ao ouvir isso, Selina lembra que ela é um monstro e por conta disso, ela acabaria apenas assustando os humanos da aldeia. Porém, Dolan explica que em sua aldeia já existem muitas pessoas feras e semi-humanas, portanto, eles já estão acostumados com pessoas diferentes do comum, e embora eles possam ficar desconfiados dela no começo, Dolan acredita que ela logo ganhará a confiança deles com a sua gentileza e poderes de lamia. E além do mais, Dolan afirma que a presença dela tornaria sua vida muito mais agradável, mas logo ao dizer isso, ele nota que essa última frase soou como se ele estivesse cantando ela de novo, e a garota por sua vez retribuiu o comentário, dizendo que também irá se divertir muito vivendo ao lado dele. E dito isso, ela pede para ele compartilhar novamente um pouco de sua energia vital com ela, pois foi a melhor energia vital que ela provou desde que nasceu. Então Dolan afirma que ela poderá receber a sua energia vital no momento que quiser, quando eles estiverem morando juntos. Portanto, ele estende a mão para ela e lhe passa um pouco da sua energia. E no dia seguinte, o capitão da aldeia, junto a alguns moradores, analisam um rastro deixado por um monstro e deduzem que se trata de uma lamia, um monstro perigoso e muito poderoso. Nisso, eles fazem uma reunião com o chefe da vila, e um dos homens se questiona se o monstro de fato seria do mal, já que ele sempre está deixando uma oferenda para os aldeões. Nisso, o capitão volta a chamar a atenção de todos, e diz que eles devem apenas se concentrar em matar a lamia de uma vez por todas, esquecendo completamente de algo bom que ela pudesse ter feito por eles. Mas ao ouvir isso, o chefe da vila pede para ir com calma, afinal, uma lamia é um monstro perigoso demais para eles enfrentarem sozinhos. Portanto, o chefe sugere que eles peçam reforços à capital, e quanto ao Dolan, ele toma ciência da reação dos aldeões ao verem uma lamia tentando ser gentil com eles. Então ele nota que seu plano para tentar enturmá-la com todos acabou fracassando. Porém, Dolan acredita que se eles conhecerem a verdadeira natureza de Selina, todos mudarão de ideia imediatamente. E quanto a Maguru, ela dá uma bronca no Capitão Balan, dizendo que essa tal lamia está sendo muito gentil com eles ao entregar aquelas oferendas, e para ela isso significa algo a mais. Portanto, Maguru pede para eles esperarem um pouco, pois logo mais a lamia estará com eles. E no meio da reunião, eles são interrompidos por Aile, que vai até lá mostrar o resultado das adivinhações. Então Maguru informa a todos que o aparecimento da lamia é, na verdade, um sinal de boa sorte. Portanto, ela volta a dizer que o melhor a se fazer é esperar para ver no que essa história vai dar. E ao ouvir isso, Dolan se empolga e corre até Selina para eles prosseguirem com a fase final de seu plano. Nisso, ele se encontra com ela e explica que os moradores aparentam estar menos cautelosos agora com ela. E além do mais, a maior ameaça que eles poderiam ter seria um esquadrão de eliminação, o que já está fora de cogitação por agora. E no dia seguinte, Balan e vários nomes importantes da vila se reúnem com o intuito de discutirem a forma mais eficaz de defender a vila da lamia. E embora eles estejam agindo com um pouco de receio no momento, Dolan nota que essas serão as mesmas pessoas que ajudarão na reta final de seu plano. Afinal, a guarnição é a maior força da vila de Verum. E além de ter Balan e Málida por ali, eles também estão acompanhados da sacerdotisa Letícia, uma seguidora da deusa da natureza Mireille. E além dela ter uma magia de cura importante, Letícia também é considerada a mensageira da deusa. Portanto, se eles não tomarem cuidado, ela pode acabar declarando Selina como uma pessoa mal intencionada de forma incondicional. E quanto a ela, Selina observa tudo de longe, sentindo-se tensa, mas logo ela se lembra da conversa que teve na noite anterior com ele, onde Dolan a acalmava, dizendo que ela só precisará o salvar. Afinal, ele entrará num local de treinamento da guarnição de propósito, e quando ele der o sinal, ela deverá agir e fingir que o salvou de um monstro, pois dessa forma, todos irão começar a vê-la como uma pessoa bem intencionada e não como um monstro malicioso
delicioso. E no meio do treino, um dos guardas corre até o capitão para relatar que viu a Lamia. E ao ouvir isso, Dolan se questiona do que aconteceu, afinal, ele ainda não deu o sinal para ela agir. E quanto a ela, Selina permanece intacta no mesmo lugar e deduz que tenha mais alguma Lamia no local além dela, mas ao prestar mais atenção, Dolan descobre que na verdade, essa presença não é de uma Lamia, mas sim de um urso gigante. Nisso, o capitão manda todos correrem o mais rápido que puderem, afinal, não há a menor chance deles vencerem um inimigo como aquele. Porém, o filho de Balan acaba ficando para trás ao tropeçar e cair no chão. Então o urso parte para cima do garoto, obrigando Dolan a protegê-lo, mas ao mesmo tempo, Selina também corre para tentar salvar o garoto e acaba sendo atingida, protegendo os dois. E em seguida, ela coloca o urso para voltar para a floresta utilizando seus olhos amaldiçoados, e mesmo ela tendo salvado seu filho, Balan manda se afastar deles. Então Dolan pede para eles não a machucarem, pois assim como todos viram, ela salvou o Tauro e ele, mas mesmo assim, Balan continua dizendo que Lamias são monstros muito perigosos. E quanto ao Dolan, ele segue firme em sua decisão e diz que não é ingrato com pessoas que o ajudam. Nisso, Balan pergunta se era ela quem esteve deixando oferendas para a vila, então ela responde que sim, porém o capitão volta a interrogá-la e é indaga do porquê ela salvou o Tauro e Dolan, mas ao invés de responder diretamente, ela vai para o assunto principal e diz que precisa morar naquela vila, pois ao tentar seguir as regras de sua espécie, ela se viu passando por muitos apuros em sua viagem, portanto, ela pede para eles deixarem ela ficar ali por um tempo. Enquanto ela fala essas coisas toda bonitinha, ela acaba mordendo a língua, deixando todo mundo achando que ela é fofa. E no meio disso tudo, Letícia chama a atenção de todos, dizendo que recebeu uma mensagem da deusa Mireille, onde ela explica que Selina não é uma pessoa má. Em seguida, ela manda todos viverem em harmonia com a garota. Nisso, Letícia vai até Selina e pede para ela abrir os olhos, mas logo ao fazer isso, Selina apaga devido aos ferimentos causados pelo urso. E logo ao acordar, ela recebe uma casa para morar sozinha. E além disso, Balan aproveita aquela oportunidade para agradecer ela por ter salvado a vida de seu filho. E quanto ao Dolan, ele finge estar conhecendo ela pela primeira vez e dá as boas-vindas a ela naquela vila. E naquela mesma noite, Dolan usa sua forma astral depois de um certo tempo e viaja para as nuvens, assumindo sua forma de dragão. Nisso ele se encontra com a deusa Mireille, e ao ouvir ele se dirigindo a ela como deusa, Mireille nota que ele realmente se acostumou com a vida na Terra, enquanto ele, Dolan, sente que ela tá tirando uma com ele, mas prossegue com o assunto principal que estava a tratar. No caso, ele está ali para agradecer a mensagem divina que Mireille mandou, pois graças a ela, Lamia pôde ser bem aceita pelos moradores da vila, que passaram a tratá-la melhor quando viram a deusa dizendo que ela é do bem. Nisso, ela diz ter ficado impressionada em ver que ela o reconheceu mesmo ele estando com outro corpo, e quanto a ela, Mireille diz que pôde sentir a alma dele em meio às orações que lhe foram oferecidas. Ao se lembrar da empolgação que ele demonstrava pela vida, ela diz que também se impressionou com ele, afinal Dolan sempre reclamou de sua vida e de como ele não gostava de viver. Nisso, Dolan explica que ao ter o seu coração perforado pelo herói, ele de fato não sentiu desespero algum em relação à morte. No entanto, o renascimento dele como humano mudou a sua opinião sobre isso, afinal todas as pessoas ao seu redor valorizavam ainda mais a vida e viviam como se cada dia fosse ser o último. E embora a vida deles pareçam pequenas em relação a dos seres celestiais, os humanos aparentam ter o brilho muito mais intenso em relação a isso do que qualquer outra espécie. Ao ouvir isso, Mireille diz que ele também herdou esse brilho dos humanos, pois ultimamente ela notou ele com uma alegria pura em seu coração e alma. E já no dia seguinte, ele é acordado por Selina, que entra no seu quarto gritando. Nisso, ela nota ele com um sorriso no rosto e pergunta o que aconteceu para ele estar tão feliz. Então Dolan diz que apenas teve um sonho bom, onde uma amiga lhe falava coisas gentis. Dito isso, ele pergunta o que exatamente ela está fazendo ali. Então Selina lembra que eles haviam combinado de plantar batatas com Cristina naquele dia. Enquanto isso, a diretora recebe uma carta de Cristina e nota sua assistente um pouco apressada, pedindo para que ela leia a carta imediatamente. Nisso, a assistente explica que Cristina é o orgulho do instituto, portanto é natural que ela fique empolgada para saber o que a garota tem a dizer. Ao ouvir isso, a diretora nota que ele está coberto de razão e decide abrir a carta na mesma hora. Enquanto isso, Cristina segue o seu treinamento na vila de Verum com a vice-capitã local. Nisso, alguns moradores sentem a vice-capitã sofrendo um pouco no treino, porém o outro morador continua defendendo, dizendo que a vice-capitã ainda não lutou a sério, mas ao ouvir isso, ela afirma que a plateia está falando muita besteira, porém Cristina diz que eles estão certos, afinal ela ainda não está lutando a sério como eles estão dizendo. Ao ouvir isso, a vice-capitã entende e promete ir com tudo na próxima vez, porém ela deixa claro que não conseguirá se conter. Nisso, Cristina diz que as coisas começaram a tomar o rumo que ela gosta, e ao final da luta, a vice-capitã é derrotada, tendo sua espada arremessada para longe. Então ela reconhece essa habilidade de Cristina com a espada e chega ao ponto até mesmo de vencê-la com muita facilidade, mas ao vê-la se diminuindo tanto, Cristina afirma que ela também é rápida com a espada, e após isso, a vice-capitã a chama para elas almoçarem juntos. Então Cristina nota que mesmo as condições da vila não sendo das melhores, eles ainda assim são um povo acolhedor e dispostos a tornarem ela parte de suas vidas. E já na taverna, uma das garotas se apressa para dar algo para ela comer, mas enquanto Cristina toma a sopa, a garota em questão fica paralisada encarando, e ela se desculpa dizendo que acabou se distraindo com a beleza dela. E quanto ao capitão, ele a chama para tomar uma bebida, porém os guardas aconselham ela a não acompanhá-la em suas bebedeiras, afinal quando ele começa, ele só para na manhã do dia seguinte. Nisso o capitão nota que acabou soando um pouco deselegante e pede desculpas pelo inconveniente, e após a reunião com eles, Cristina volta para o seu quarto e se deita para dormir, porém ela acaba levantando pouco tempo depois para treinar do lado de fora. Nisso, Dolan e Selina se encontram
encontram com ela, pois sabiam que ela estaria treinando mesmo essa hora. Eu chegar próximo a ela, Celina pega pela mão e convida a garota para ir até sua casa, e chegando lá, Cristina se impressiona ao ver como é a cama de uma Lamia. Nisso, Celina a convida para dormir por lá, pois ela garante que Cristina terá bons sonhos dormindo em sua cama, já que ela é extremamente confortável. Ao ouvir isso, Dolan explica que essa cama de fato pode ser ótima para Lamias. No entanto, isso talvez não se aplique aos humanos também. Mas mesmo ouvindo isso, Cristina se deita na cama dela para fazer o teste e nota que a cama realmente é tão confortável quanto Celina disse. Nisso, ela explica que tudo aquilo foi ideia do Capitão Balan, e além disso, ela diz que ficou preocupada assim que chegou na vila, por ela ser uma Lamia, mas conforme ela ia conhecendo os habitantes dali, Celina ficava cada vez mais apaixonada pelas pessoas da vila. E ouvir ela falando sobre as pessoas e as peculiaridades da vila, Dolan entra no meio da conversa e descreve Málida como uma amante de doces, embora ela aparente ser uma soldada por fora. E ao ver ele escorado na parede conversando longe delas, as duas mandam ele parar com aquela cerimônia toda e se juntar logo a elas. E já em outro dia, ao encontrar seus amigos, Dolan e os outros homens se preparam para tomar o leite da esposa do capitão. Gente, eu não acredito que eu tô falando isso. O qual sorri alegremente, perguntando se eles conseguirão beber mais leite da sua esposa do que ele. Não importa como eu faria isso é muito estranho. E de repente, Cristina também aparece por lá e pede para experimentar um pouco daquele leite que ele tanto se orgulha. Nisso, Mil prepara um copo para ela também. Então, Cristina nota que o leite de fato é tão bom quanto as pessoas costumam dizer. E ao ver que ele é boa bebendo, Balan desafia a beber mais do que ele. Nisso, Cristina aceita na hora o desafio, mas diz que não poderá culpá-la caso o suprimento da vila acabe. E durante a disputa, o capitão começa a cambalear, mesmo ele sendo campeão da vila quando o assunto é bebedeira. E ao final do duelo, ele acaba derrotado. E quanto a Cristina, ela deixa claro que poderia beber muito mais do que aquilo. Em seguida, Mil vai até ela e pede para Cristina provar o leite da Mir também, afinal o capitão não poderá fazer esse serviço por agora. Nisso, Cristina segue em frente e prova o leite no lugar dele. E ao finalizar o copo, ela prova o leite de Mir e pede por mais. E ao ouvir esse feedback positivo, Mir se alegra e pula nos braços dela para abraçá-la. Nisso, Cristina sorri e diz que só está se dando bem com todos graças a Dolan e Celina. Enquanto isso, a diretora da instituição finalmente termina de ler a carta dela, que acaba com Cristina dizendo que está gostando da vila, pois a cada dia que passa, Viron se torna um lugar mais querido para ela. E ao espalhar toda a história de Cristina pelo local, os moradores descobrem que ela fez amizade com uma Lamia, o que deixa todos surpresos, até porque todos acreditam que seria impossível que um monstro e um humano pudessem ser amigos. E, além do mais, as façanhas de Cristina continuam sendo o assunto mais falado da cidade em Galoa. E ao ouvir todos falando sobre Cristina, a diretora nota que o boato realmente se espalhou mais rápido do que ela imaginava, e de repente, Kirin vai até ela e pede para ouvir mais a respeito dessa tal Lamia. Porém, a diretora pergunta primeiro o porquê dela se importar tanto com uma simples Lamia. Afinal de contas, Kirin é uma maga que faz parte do governo geral. Portanto, ela não deveria se preocupar com assuntos tão triviais. Porém, Kirin diz que mesmo sendo só uma Lamia, elas não podem desconsiderar a ameaça que esse monstro possa representar para os humanos, principalmente para aqueles que moram com o Homo. E fora isso, Kirin a lembra que eles ainda precisam resolver o caso recente dos desaparecimentos. Afinal, ela não quer que essas histórias tristes aumentem mais ainda. Porém, mesmo sabendo da importância de resolver esses casos, a diretora explica que essa Lamia é gentil e amável. E, além disso, os moradores da vila relataram que eles receberam uma mensagem divina da deusa Mireille, que pedia para eles aceitarem a Lamia na vila. Mas mesmo ouvindo tudo isso, Kirin continua firme em sua opinião e diz que eles ainda devem estar preparados para o pior. Portanto, ela ordena que Celina seja convocado para Galoa imediatamente. E ouvir isso, o representante da vila se dispõe a enviar um emissário para a vila o quanto antes. Enquanto isso, Dolan e Celina seguem com a plantação, como haviam combinado. E quanto a Cristina, ela segue plantando com toda a brutalidade do mundo, até que de repente, Clet aparece por lá correndo e pede para todos irem até os portões da vila. E chegando lá, Golda se apresenta como emissário da fronteira norte e diz ao Dolan que ficou sabendo sobre a Lamia que ele trouxe para Viron, a terra que foi dada para eles pelo seu rei. Nisso, Dolan confirma essa informação, dizendo que ela está correta, e durante a conversa, uma sacerdotisa entra no meio e relembra a Golda que aquela Lamia não é um monstro maligno, afinal a mensagem divina da própria deusa Mireille já aprovou isso. Nisso, Golda deixa claro que não está duvidando da palavra da deusa Mireille. No entanto, por ser responsável por essas terras, ele precisa certificar de eliminar toda e qualquer ameaça que possa surgir em Viron. Portanto, Golda explica que Celina será levada para o governo geral confirmar se ela é mesmo inofensiva. Ao ouvir isso, Dolan lembra que o próprio Golda disse acreditar no julgamento da deusa, portanto, não faz sentido eles levarem ela para confirmar algo que todos já sabem a verdade. Então, Golda explica que mesmo a deusa tendo dito, Celina ainda assim precisa completar os procedimentos da lei e do reino para poder viver ali. Nisso, Dolan aceita aquelas condições, mas pede para ir junto com ela, já que foi ele quem a trouxe para a vila. Então, Golda permite acompanhá-la, mas diz que se a Lamia sair do controle no caminho, eles precisarão tomar as medidas que forem necessárias para contê-la. Dito isso, eles partem em viagem, mas Cristina continua preocupada com os dois. Portanto, ela decide ir na frente para avisar a diretora daquela situação. Afinal, é ela quem tem mais influência no governo geral e por isso pode fazer algo a respeito. E no caminho, Dolan tranquiliza Celina e explica que os procedimentos serão bem rápidos. Porém, Celina diz que está mais preocupada com os problemas que causou para eles do que com qualquer outra coisa. Nisso, Dolan a puxa para perto, com o intuito de acalmá-la e acaba aninhando a garota.
garota. E quando a Cristina, ela finalmente chega no instituto para conversar com a diretora, que logo a acalma, dizendo que Celina não será eliminada, afinal a mensagem divina da deusa Mireille já deixou claro que ela não é uma ameaça real. Mas mesmo assim eles precisaram levá-la, pois Kairi ainda desconfia que Celina esteja envolvida nos desaparecimentos recentes que vem acontecendo, e com Dolan e Celina, eles são interrompidos e chamados para fora por Golda. Mano, tava tudo bom demais na vila pra ser verdade. Chegou a galera da burguesia, já começou a botar empecilho. Então deixa o like, se inscreve caso você queira a parte 4 e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!